Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Vamos continuar falando sobre classes utilitárias e agora nós vamos falar sobre como manipular datas no Java. Data sempre foi algo um pouquinho complicado de trabalhar, porque você tem a data do seu computador, você tem a data do servidor, você tem a data em diferentes países, a hora. Então, o Java ele oferece uma customização para você trabalhar com internacionalização de datas de uma forma bem simples, utilizando uma classe locale. Mas por enquanto vamos começar do básico, criando datas com a primeira classe que foi introduzida no Java na versão 1.0, que é a date. Vamos criar um pacote aqui, rst datas new package test new Java class manipulação datas teste psvm e vamos começar. A primeira classe do Java a trabalhar com datas foi a classe date do pacote java.util. Só que ela não era muito boa para se trabalhar com internacionalização. Então o que eles fizeram? Eles adicionaram uma nova classe, se não me engano, na versão 1.1, que é a classe calendar. E até a versão 7 do Java, a classe calendar era a classe responsável por trabalhar e manipular as datas. A partir do Java 8, eles criaram novamente mais um pacote de datas para a gente trabalhar, que é o pacote time. Então ele oferece muito mais funcionalidades do que a classe calendar e a date. A date, praticamente todos os métodos já são obsoletos, que nós chamamos na computação deprecated. Mas tem alguns métodos que nós ainda podemos utilizar da classe date. Vamos começar então. Para criar uma data é muito simples. Você chama date do pacote java.util. Tome cuidado porque nós temos do java.sql também, temos aqui do pacote da Sun, mas a data mesmo que nós vamos trabalhar é do pacote java.util. Date recebe new date. Como você pode ver, quando você tem esse traço, significa que está depreciado. Significa que os construtores que recebem ano, mês e data estão depreciados, obsoletos, não devem ser mais utilizados. E aqui nós temos uma data. A data ela é armazenada dentro desse objeto em milissegundos. Então, por exemplo, se você quiser passar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No Java você pode separar os números a partir do Java 7 com underline. Então, ficar um número bem grande aqui. 1, 2, 3. Tá. Então, nós temos um número long bem grande aqui. E eu não sei que data vai cair esse cara. Para nós vermos é muito simples. É só nós chamarmos date. O que ele vai fazer? Ele vai chamar o método toString e ele vai converter isso para uma data que nós podemos entender. Porque senão ele iria imprimir mais ou menos algo assim, se não formatássemos. Então, o que eu quero é isso. Só que, lembre-se, é redundante colocar o toString dentro de um system out println. Então, Ctrl Shift F10 e ele deu um valor 12 de janeiro de 1970. Vamos adicionar mais uns zeros aqui e ver. Ctrl Shift F10. Então, isso daqui, se não me engano, é 1 trilhão de milissegundos. E 1 trilhão de milissegundos caiu em 8 de setembro de 2001. Utilizando aqui o padrão dos Estados Unidos. Bom, eu não quero fazer isso.
Se eu quiser pegar a data atual, o que eu tenho que fazer é só utilizar new date. Bom, dessa forma nós temos aqui 10h29, que é o horário atual de 2016. Eastern Time aqui dos Estados Unidos. Se eu quiser saber o long desse carinha, Ctrl Shift F10. Então, esse é o valor em milissegundos que nós temos desde 1970. É quando o Java o máximo que você consegue voltar no tempo até 1970. 1º de janeiro de 1970, para ser mais preciso. Então, como você pode ver, é bem complicado trabalhar com datas dessa forma, porque se você quisesse, por exemplo, adicionar 1 hora nesse carinha, então você teria que fazer o get time aqui mais, sei, talvez 3.600.000. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ctrl Shift F10. Tira aqui esse carinha. Então, pode fazer isso aqui. Date.setTime. Tira esse. Então, o que eu quero é fazer date.getTime mais 3.600. Então, estou pegando a data atual e adicionando mais 3.600.000 aqui. Vamos ver o que isso vai mostrar pra gente. Ctrl Shift F10. Então nós temos aqui 1º de julho, 11h31, ou seja, adicionei 1 hora. Então, como vocês podem ver, é bem trabalhoso você utilizar a classe date e ela não dá nenhum tipo de suporte para internacionalização. A maioria dos métodos, como eu falei, estão depreciados. Então você pode ver que eles têm esse traço aqui, significa que não é para você utilizar mais esses métodos. Então se eu não posso utilizar a classe date, eu estou utilizando a classe, o Java 7, o que eu posso utilizar? Bom, você pode utilizar o calendar. Então vamos deixar aqui. Bom, primeira coisa que vocês precisam saber sobre o calendar é que o calendar é uma classe abstrata. Então, se é uma classe abstrata, nós já estudamos isso, você não pode fazer isso. Então, se você clicar com o Ctrl+V aqui, você vai ver que é uma classe abstrata, está desde o pacote, desde o Java 1.1. Se eu não posso utilizar o new, como é que eu faço para pegar um objeto da classe calendar? Simples, você chama um método estático getInstance. Então você tem aqui um objeto do tipo calendar sendo referenciado por essa variável c. E para nós imprimirmos c. Na verdade, nós podemos imprimir direto. E como vocês podem ver, a classe calendar ela tem muitas subclasses. Então, provavelmente, se você estiver trabalhando aqui pelas Américas, você vai estar utilizando o calendário gregoriano, que é o que nós utilizamos. E você pode ver aqui que nós temos muitas opções dentro dessa classe calendar. Então, ela é muito mais completa do que a classe date. E ela é muito mais simples de trabalhar também. Então, se você quiser trabalhar com essa classe date e a classe calendar, você pode também. Existe um método aqui, c.setTime, que ele recebe um date. Então, digamos que você tem um date de um código legado que você quer passar para um calendar porque é mais fácil de trabalhar. Então, você pode pegar aqui esse date e imprimir. Então, esse date agora, a data desse calendar é a data que nós criamos utilizando o date. E tem os métodos muito legais também. Por exemplo, c.
Você pode chamar calendar ponto. Você tem os meses, abril, agosto, date. Aqui, por exemplo, se você quiser saber se domingo, calendar.sunday, vamos colocar dentro de um if aqui. If c.calendar.sunday foi igual. c.get first day of week. Então, first day of week, se você pressionar Ctrl Q, ele vai perguntar qual é o primeiro dia da semana. Então, nos Estados Unidos, domingo é o primeiro dia da semana. Na França, por exemplo, é segunda-feira. Então, nós podemos colocar aqui, Salt. Domingo é o primeiro dia da semana. Ctrl Shift F10. Então, aqui, como estou nos Estados Unidos, provavelmente no Brasil também, esse domingo é considerado o primeiro dia da semana. Outro método interessante também é caso nós tivermos vontade de pegar o dia da semana. Então você tem esse método get, e esse método get, ele tem aqui um parâmetro int field. Mas esse int field, ele é uma constante. Que constante? Uma dessas aqui, calendar. Aqui, ó. Tá vendo que todos esses atributos estáticos, eles retornam int. Então, você pode verificar aqui qual o dia do mês. Vamos copiar aqui. Dia do mês, dia da semana, dia do ano. Ctrl Shift F10. Então, o dia do mês é primeiro, porque hoje é dia 1º de julho. Dia da semana, 6, sexta-feira, porque domingo é considerado primeiro, então sábado é o 7º dia. E o dia do ano, 183. Tá quase acabando aí. Então, quando você quiser pegar o dia da semana, use o C, chama o método get e passe essa constante aqui. Se você ver, o valor dessa constante é 5, tá? Porém, você colocar o 5 aqui, você vai estar complicando muito a vida das outras pessoas. Porque o que significa 5? Então, lembre-se de passar sempre essa constante chamando a classe calendar e a constante estática inteira. Bom, nós já sabemos como pegar então o dia da semana, o dia do mês, o dia do ano. E agora como é que a gente faz para, por exemplo, adicionar? Quero adicionar uma hora. Então nós temos aqui... primeiro está difícil de entender, né? Se nós imprimirmos o nosso calendar, por exemplo, aqui para saber as mudanças que nós estamos fazendo, ele vai imprimir esse valor gigantesco. Então, ainda não falamos sobre como formatar datas. O que nós podemos fazer é o seguinte. Nós temos aqui o nosso date. Nós temos aqui date. Nós podemos criar um outro date. E fazer esse cara pegar o getTime do calendar. Porque o getTime do calendar vai retornar um date. Então, você pode ficar brincando de criar datas, dates ou calendars e manipular os dois. Ctrl Shift F10. Pronto. Nós temos aqui os valores. 11:38, por quê? Porque nós colocamos o setTimeDate aqui. Então, se nós removermos esse carinha, Ctrl Shift F10, agora ele vai ficar na hora correta, que é 10:39. Bom, como nós podemos fazer para, por exemplo, adicionar uma hora? Simples. Para adicionar uma hora, você pode colocar c.add e ele tem dois parâmetros. O campo, da mesma forma que você criou aqui, essa constante, e a quantidade. Então, por exemplo, eu quero o campo, quero que seja a hora do calendar,
ponto hour e eu quero adicionar 2. Ctrl Shift F10 e agora nós temos meio-dia e 39. Se eu adicionar 24, nós estamos em 1º de julho. Ctrl Shift F10, nós estamos no dia 2 de julho. Então, apesar de eu ter adicionado horas, ele fez o favor para a gente de virar o dia. Mas e caso você não queira virar o dia? Caso você queira adicionar 24 ou adicionar 12 ou até mesmo um mês. Então, por exemplo, digamos que eu quero trocar aqui o mês. Nós estamos em julho. Então, se nós adicionarmos 9, nós vamos parar em abril de 2017. Mas digamos que eu não quero trocar o ano. Eu quero ficar somente, mudar somente o campo que eu estou trabalhando. Você utiliza o row. Então você vai ver que o row, nós estamos agora em abril, adicionamos 9, só que olha o ano, 2017. Se fosse o ADD, Ctrl Shift F10, abril, porém 2017. Então o row ele funciona para todos. Caso você queira trocar aqui, trocar row e colocar row também. Ctrl Shift F10. Nós temos aqui 10h41 do dia 1º, ou seja, ele não virou o dia. Se nós comentarmos essa linha aqui, vai ficar 10h41 do dia 1º de julho. Ou seja, adicionei 24, continua a mesma coisa porque eu utilizei o row e não o ADD. Então, basicamente, esses são os métodos, essa é a forma que você tem para trabalhar com calendars. Porém, se não formatarmos a nossa data, fica um pouco difícil de trabalhar, porque isso daqui está bem feinho. Nós devemos formatar de um jeito que seja perfeito para o nosso cliente ou até mesmo para nós. Então o que nós vamos fazer é, a partir da próxima aula, vamos falar como formatar datas. Então são 5 classes quando você está trabalhando com datas, moedas ou localização. Trabalhar com data, né, com número e com moedas envolvendo localização, você vai utilizar basicamente 5 classes. Quais são essas 5 classes? Vai ser a classe number format, vai ser a classe locale, vai ser a classe calendar, a classe date e a classe date format. Então, essas são as 5 classes que você vai acabar trabalhando todas as vezes que você quiser trabalhar com números, com datas ou com moedas. Então, vai falar sobre essas 5 classes. Então, eu vejo vocês na próxima aula e vamos aprender como utilizar a date format. Então, vejo vocês lá. Até mais.